Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. O meu melhor eu te dou. Bom dia para todos vocês. Chegou um momento muito especial. Hoje nós estamos num 13º dia, né? E hoje é mais que um dia especial porque é sábado. E a nossa meditação de hoje, ela vai dar continuidade da de ontem. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que nós fecharmos os nossos olhos. Se você está na sua cama, no seu sofá, fique à vontade, mas feche os seus olhos para a gente falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Jesus, por esse despertar feliz ao teu lado. Te pedimos que neste momento o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas e que possamos dessa meditação de hoje tirar um refrigério para estarmos mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito agradecida a Deus, por Deus ter me dado a vida de novo. Cientificamente, a dona Francisca não tinha esperança de vida. Mas Deus tinha um plano totalmente diferente. Dona Francisca, ela deu entrada, né? Eles internaram juntos, o casal, né? Ela com quadro mais ameno que o dele, né? Ela não chegou a ter desconforto respiratório. Ela chegou com sódio baixo e com o exame positivo já para o Covid, né? Eu não sabia a notícia dela e nem ela sabia de mim. Mas para mim foi muito complicado pelo fato de ele não saber que minha mãe estava na UTI e ele não saber a real situação que ela estava passando. Ele perguntava: como que está a tua mãe, filho? Eu disse: ela está bem, ela está recuperando. Ele disse: mas eu quero sair daqui só se for com ela. Algumas vezes eu aproveitava quando ia tomar banho. Aí era quando eu deixava os pensamentos fluírem, né? Até que um dia ela apresentou uma letargia, que a gente chama. Começou a ficar um pouquinho mais com o pensamento lentificado, começou a ficar um pouquinho mais sonolenta, né? Então, chamaram um colega da enfermaria, ela levou ela para tomografia, né? Ela apresentou uma crise convulsiva, uma convulsão. Após a análise do quadro da senhora Francisca Uchoa, realizado pela equipe multidisciplinar do Hospital Adventista de Manaus, foi decidido que era hora de reunir os familiares e comunicar algo muito difícil.
E foi tão difícil, porque como que você comunica para uma família que o teu ente querido, que a tua mãe, que a tua avó, que a tua sogra, que a tua esposa não pode não acordar? Nós sempre olhávamos que as possibilidades seriam diferentes. Que o papai ficasse internado e que minha mãe saísse. Por todas as doenças que ele já tem. O filho mais novo da senhora Francisca é pastor. Depois de receber a autorização dos médicos, ele entrou na UTI para fazer uma oração especial, pedindo a Deus pela vida da sua mãe. A gente não planeja isso nem com os outros, quanto mais com alguém da família. E na hora que eu estava lá fazendo a unção da minha mãe, era porque eu tinha certeza que a parte médica, tinha conversado com a doutora ela já tinha me explicado algumas coisas, a parte médica já tinha se esgotado, não tinha mais o que fazer. Tentei segurar, controlar para que meu esposo não fosse, para que outro pastor fizesse a cerimônia, porque é uma cerimônia muito delicada, envolve muito sentimento, né? E por ele ser filho, com certeza não foi fácil para ele estar naquele momento. Porque você pensa, você é filha também, se fosse a minha mãe, se fosse o meu pai, né? E eu lembro que a Liane foi comigo depois lá na UTI, porque o marido dela ficou... Você tira o chão da pessoa. Lembro-me que os filhos estavam reunidos e quando chegou a minha vez de falar, eu falei exatamente que os médicos trouxeram exatamente uma questão de milagre. E a minha fala foi exatamente que milagres eles acontecem exatamente quando existe um impossível. E aí onde entra o processo da fé, do acreditar. Porque nós sabemos que cientificamente, quando o estresse diminui, quando o cortisol, esse hormônio do estresse, ele diminui no organismo, fica muito mais fácil do corpo reagir, fica muito mais fácil dos medicamentos fazerem efeitos de forma positiva. A fé nos ajuda a enxergar o invisível. É ela que faz vermos além daquilo que os olhos humanos conseguem ver. A fé nos traz esperança para o coração em um tempo de crise. Ela nos consola em um momento de tristeza. E ela nos traz a certeza de que Deus está cuidando de cada uma das coisas. Há uma frase bem interessante de que aonde a ciência não alcança, a fé vai alcançar. E nós percebemos que esse foi um momento muito crítico na vida desses pacientes, até mesmo quando eles estavam entubados, nós tivemos a convicção de que, no fundo, eles estavam ouvindo ali todas as orações que nós estávamos fazendo com ele, não apenas a função pastoral, mas também como os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos também que adentravam naqueles leitos. Nesse contexto de pandemia, as pessoas vão aos hospitais em busca de solução e alívio. Aqui no Hospital Adventista, elas encontram, além disso, esperança. Nosso trabalho como pastores aqui do hospital é visitar os pacientes e também ligar para as famílias, escutando-os e orando com eles, pois aqui a oração faz parte do tratamento. O nosso trabalho é esse, é amar a Deus e servi-lo amando as pessoas. Quando eu fui fazer a unção e terminei a unção, eu saí de lá assim aliviado, porque eu sabia que agora a vida dela estava nas mãos de Deus. Mas isso numa certeza e numa paz que não dá para descrever. Mas eu acredito que a recuperação da minha sogra ainda está se recuperando, mas ela é uma força muito grande para todas as pessoas que oraram por ela. Porque do milagre da minha mãe, não vejo outra coisa, senão a promessa e a fidelidade dela com Deus de ver o nosso batismo, meu, da minha esposa. Eu tenho a missão de ganhar almas mais para Jesus e meu filho. Ele saiu dos caminhos, mas ele está aí na igreja. Eu pedi para o Senhor que ele me desse essa oportunidade de ver meu filho. Então, nós caminhamos do Senhor. Então, Deus tem sido a minha força, a minha fortaleza, todos os momentos. Eu só posso dizer obrigado. E a maneira como o hospital, o Proasa, eles lidaram com nós, eu só tenho que dizer muito obrigado, Senhor. Todas essas histórias de milagres que você acompanhou nesta série renovam em nós a certeza de que mesmo em meio às dificuldades da vida, o Senhor Deus
continua no controle de tudo. O milagre do Senhor, muito feliz, muito mesmo. Só Deus, só o nosso Deus. Precisamos crer, confiar que Deus é capaz, Ele dá vida. nosso tema de ontem foi como encontrar a Cristo, parte 1. E nós vimos, é interessante, encontrar alguma coisa é quando se está perdido. Quando você perde alguma coisa, por mais simples que seja,
aparentemente, eu fico inquieta. Como? Aí, esses dias, eu vou contar a experiência. Eu perdi a minha aliança. Eu fiquei muito angustiada mesmo. Onde que eu tinha deixado essa aliança? E eu procurava. E chegou um momento que eu falei assim, Senhor, resolve para mim. Eu fiquei 2 semanas sem encontrar essa aliança. Foi uma angústia muito forte. Só que aí eu descansei no Senhor. E meu esposo encontrou a minha aliança. Do nada, ele foi olhar no quintal umas coisas e lá ele encontrou, lá no lote, a minha aliança caída. Eu fiquei tão feliz quando eu encontrei, mas o tema fala assim, como encontrar a Cristo? De que maneira você tem buscado encontrar a Cristo? Será que nós encontramos a Cristo estudando a Bíblia, orando, fazendo a minha meditação diária? Será que por acaso Cristo está perdido? Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós estamos tão acostumados no nosso comodismo que nós achamos que é Cristo que tem que nos encontrar, quando na verdade somos nós que temos que encontrar a Cristo. É aquela ovelha quando se perdeu, que se distanciou-se, né? A história relata que foi Cristo que foi lá e buscou. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, foi Deus que foi lá e os procurou, né? Respeitando a sua individualidade. Eu não sei se você está conformado com a vida que você tem levado, com a maneira com que você tem vivido, mas nós temos alguns passos de acordo com a nossa meditação que nós precisamos seguir para encontrar a Cristo. O primeiro dele, se você puder acompanhar aí, em primeiro lugar, devemos ter o desejo de experimentar algo melhor do que nós estamos vivendo. Em seguida, devemos adquirir conhecimento do plano da salvação. Se eu não conheço o plano da salvação, se eu não sei o objetivo de Cristo ter vindo a esse mundo, como que eu vou sentir o desejo de encontrar a Cristo? Ele morreu por mim e por você. E em terceiro lugar, para ir a Cristo, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos da presença de Deus e que muitas vezes nós fugimos de Deus, assim como Adão e Eva fizeram, né? Eles fugiram de Deus, né? Nós também vemos a história ali do filho pródigo, né? Ele tinha tudo, mas chegou um dia que ele resolveu sair da presença do seu pai. E a história conta, né, que o pai sempre esteve ali. Será que nós também não estamos assim, achando que Deus está distante de nós, mas na verdade nós estamos sempre fugindo de Deus e Deus está sempre nos procurando? Os passos final para ir a Cristo não é o mais difícil de todos, sabe por quê? Porque não depende, Deus pode fazer tudo, mas se eu não tomar essa decisão de encontrar a Cristo, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, se eu não tomar essa decisão de me entregar a Cristo. As pessoas até tentam encontrar a Cristo, mas sem perceber primeiro que elas precisam abandonar algumas coisas que separam elas de Cristo. Você já teve a impressão de, parece que Deus não está vendo nada, que Ele não está te ouvindo, parece que Ele não escuta as suas orações? Será que é isso mesmo? Que muitas vezes a gente passa por essa situação, Deus não me escuta, Deus me responde, mas será que a maneira que eu estou buscando a Cristo, será que é uma entrega, um relacionamento pessoal, ou eu estou só exigindo, igual o filho pródigo fez, me dá tudo que é meu e pronto, e vou para a vida, desperdiço tudo que Ele me dá, aí eu não chego ao ponto de reconhecer o que Ele fez por mim? Como chegamos a essa sensibilidade, a sentir essa necessidade, né? Se você percebe que se você já teve essa oportunidade de perceber que está fugindo de Deus, mesmo que tenha sido um membro da igreja, pode ser que hoje você esteja afastado, né, por alguma eventualidade da vida, pode ser que você tenha saído da igreja, né? Cristo sempre vai estar ao seu lado, independente das escolhas que você tenha feito. Deus respeita a nossa individualidade, mas se você chamar a Cristo, você pode ter a certeza de que Ele vai estar ao seu lado de braços abertos, né?
você pode nem mesmo ser convertido, mas pode pelo menos permitir que Deus alcance você, orando, pedindo a Deus. Esses dias eu conversando com a minha mãe, morreu um parente nosso, ela falou assim: filha, foi a vontade de Deus. Será que é real? Aí eu falei para ela: mamãe, será que realmente era a vontade de Deus que nós morrêssemos? Ela fala: filha, mas na história conta que Adão e Eva, eles desobedeceram e nós vivemos disso. A morte é uma desobediência, é um resultado da desobediência. Aí eu falei para ela: mamãe, embora tenha acontecido isso, Cristo veio e morreu em nosso lugar, e hoje nós podemos até passar por esse sono passageiro aqui, mas se nós descansarmos nele, nós vamos ressuscitar com ele. Embora Deus esteja correndo atrás de você, correndo atrás de mim, mais uma vez eu volto a falar, Ele não vai nos forçar. Existe uma porta que só eu e você podemos abrir, que é a porta do nosso coração. Se você procurar Jesus de todo o coração e conhecer a Deus, certamente o achará, porque jamais uma oração é proferida sem que Deus não responda. E nós devemos ter essa gratidão a Deus por Ele estar nos procurando. Cada dia, permita que Deus se apegue a Deus, permita que Deus encontre você, não apenas no início da nossa vida cristã, mas todos os dias. Vamos ter essa experiência pessoal com Deus. Lá em Jeremias, se você puder abrir a sua Bíblia, em Jeremias 29 e 12, 13, fala assim, então me invocareis a orar a mim, e eu os ouvireis. Me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A melhor maneira de nós encontrarmos a Cristo é quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Aí realmente nós teremos um encontro com Cristo. A senhora White, lá nos Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 112 e 113, ela fala assim: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, a meditação, oração, estudo das Escrituras, estarão ligados ao céu e terão influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. Pensamentos elevados e nobres aspirações claras e percepção da verdade devem ter com as pessoas que andam com Deus. Ansiarão por pureza, luz, amor e graça e um novo nascimento. Então esse é o desejo de Deus para conosco hoje, que nós possamos nos encontrar verdadeiramente com Ele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá hoje a oportunidade de nos encontrarmos novamente contigo. Nos dê um dia na tua presença, abençoa cada pessoa que está neste momento, que despertou para ter um encontro contigo. Que o Senhor derrame ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.